Uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por me receberem aqui. Para mim é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu me sinto realmente muito bem aqui com vocês e para mim é uma oportunidade indescritível, né? Poder falar para vocês um pouquinho de Jesus. Hoje, especialmente, falar de Jesus, né? Então, que as bênçãos e a paz do Cristo estejam conosco, possam nos envolver nesse momento, que a gente possa cultivar no nosso íntimo uma sintonia propícia para que a gente consiga absorver, então, a luz excelsa do Evangelho. O Evangelho que nós consideramos uma mensagem viva, né, do alto para a gente. O nosso irmão maior, nosso caminho, verdade e vida. E aí o Kardec vai perguntar, né, lá no Livro dos Espíritos, questão 625, né, quem Deus tem enviado para servir de modelo, e os Espíritos falam Jesus. E Kardec vai complementar falando que Jesus é esse modelo maior, modelo máximo de perfeição moral que nós podemos almejar aqui na Terra. Né? Então é Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente compara as coisas, mais a gente percebe que a gente consegue usar Jesus de modelo para tudo mesmo, para tudo, para tudo. E hoje não vai ser diferente. Então hoje a gente vai falar sobre a preciosidade do tempo. E vamos usar quem como exemplo para demonstrar o quão precioso é o nosso tempo? O próprio Mestre Jesus. Não só ele, mas também alguns de seus missionários muito importantes para nós e que nos enviaram verdadeiros presentes, são essas obras complementares psicografadas, né? Então eu vou começar falando, citando um pouquinho o André Luiz. André Luiz, assim, é um cara excelente para escrever e no livro Sinal Verde, o André Luiz ele já resume tudo o que eu vim falar hoje em um parágrafo. E aí eu vou ler para vocês aqui o que ele fala, ó. Sinal Verde, nome do livro. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Então, uma pausa aqui nesse parágrafo. Então, é isso, o André já resumiu. Ninguém evolui, ninguém prospera, ninguém progride, ninguém se educa, ninguém é feliz enquanto não aprende a empregar o tempo com proveito. Então, vocês querem evoluir? Vocês querem se educar? O requisito é o tempo. Um dos requisitos é empregar com proveito o tempo, aproveitar o tempo, né? Reconhecer a preciosidade desse recurso. E aí eu falo brincando, né? Se um espírito evoluído, um espírito puro, assim, fosse fazer uma entrevista de emprego, e aí a pessoa ia perguntar quais são as suas qualidades. E aí ele ia falar, um bom gerenciamento de tempo, com certeza. Eu não sei o que ele ia responder nos defeitos, né? Já que ele é um espírito puro. Mas o André, ele continua. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Olha que interessante, né? E aí ele continua, ele finaliza aqui. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora, por exemplo. Então, o André, eu poderia deixar esse parágrafo e me despedir, né? Ele já falou tudo. Ninguém evolui, ninguém progride, ninguém prospera, ninguém se educa, ninguém é feliz, enquanto não aprende a gerenciar o tempo. E mais, se vocês conseguirem aproveitar o tempo vai aproveitar vocês para fazer maravilhas. O que o André resumiu nesse parágrafo é uma coisa que os espíritos já vêm nos falando há muito tempo. É uma coisa que a espiritualidade já vem falando, que é o seguinte: o tempo que a gente perde, ele é sempre um ponto de dor na nossa existência, né? Como coloca aí a nossa irmã Meimei. E eu lembro, para introduzir esse tema ainda, eu lembro do Chico contando, né? O Chico, ele adorava conversar, né? São raros os momentos que a gente tem de gravação de palestra dele. Ele gostava de trabalhar, mas ele gostava de conversar como todo mineiro, né? E aí ele falava que ao longo da vida dele tinha encontrado espírito de toda sorte, né? O Chico tinha uma mediunidade impressionante.
E aí ele tinha encontrado espírito de todo tipo. E aí ele comentou, só que um fato interessante é que todos os espíritos que foram espíritas em vida, de todos os espíritos que foram espíritas, nunca encontrei um espírito que foi espírita que tivesse bem, pleno, feliz. Todos estavam muito angustiados, porque carregavam dentro de si uma sensação enorme de tempo desperdiçado, de tempo perdido. Olha que interessante isso também, né? Todos os espíritos que o Chico conheceu pós-desencarne, quem mais foi dado, mais será pedido. E aí, eu sempre faço essa analogia, né? A reencarnar, né, a vida, é como se fosse um sono para algumas pessoas, né? Aquele sono da carne, que a gente está lá no plano espiritual, tira um cochilo, e aí vem aqui para a Terra, né? E aí vive as experiências que tem que viver, sente tudo como tem que sentir. Muitas vezes a gente esquece ou fecha os olhos para algumas questões. E quando a gente volta, a gente é surpreendido porque desperta, né? Eita, então é assim? Então a vida realmente é após a morte? Então a reencarnação é uma realidade? Então aquele sofrimento que eu estava sendo injustiçado não era injustiça? A pessoa desperta. Só que com o espírita é um pouquinho diferente, porque o espírita ele é um ser que ele escolheu que ele vai acordar ainda encarnado. Então ainda em vida ele abre os olhos. Ainda em vida ele percebe como que funciona um pouquinho mais das verdades espirituais. E aí é como o irmão falou, só que se mais é dado, mais responsabilidade também é dado junto, porque não seria justo, né? Então, o Chico vai comentar isso pra gente. E aí, o Chico falava isso e a gente ficava assustado, né? Nossa, eu sou espírita e agora? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? E aí o Emmanuel falava, né? Mas calma, o tempo, ele é um sábio mudo. Olha que interessante também, né? Fala o Emmanuel. O tempo, ele é um sábio mudo. E o Chico falava, né? Que em matéria de evolução, nós somos como frutos que o tempo amadurece. Nós somos como frutos que o tempo amadurece. Muito bem. Então, se nós somos como frutos que o tempo amadurece, estamos sujeitos aí ao tempo. E como o André Luiz vai colocar para a gente, um requisito para a nossa evolução é, de fato, um bom gerenciamento do tempo. E aí eu adiciono uma outra particularidade, um outro detalhe importante sobre o tempo. Progresso é uma lei universal. Uma das leis morais, né? A gente vê na evangelização a lei do progresso. O progresso é uma lei, todo mundo está sujeito a ela também. Ou seja, vamos progredir sempre. E como o Chico coloca, né, no exemplo mais lúdico, vamos amadurecer enquanto frutos com o tempo. E aí, já ouviram falar em transição planetária? Transição planetária. O que significa transição planetária, né? Transição planetária significa o Cristo espiritualmente retornando ao globo e convidando cada um de nós à transformação, convidando cada um de nós à regeneração, à cura. Os amigos espirituais vão falar que para alguns de nós, essa é a última oportunidade que nos está sendo ofertada depois de muito implorarmos, né? De renascer aqui na Terra, porque alguns de nós ainda está muito endurecido em relação a algumas verdades, né? Estamos com algumas dificuldades em aceitar algumas verdades, então seremos convidados a preencher salas com os conhecimentos que a gente precisa no momento, né? A Terra, por lei, vai elevar, se está elevando-se na evolução, ficando mais sensível. Os espíritos que por aqui chegam e que por aqui continuarão são espíritos que necessitam desse tipo de evolução, né? Desse tipo de sensibilidade. De modo que nós estamos, então, com um tempo muito, muito apertado, né?
a gente está numa situação de não temos mais tempo a perder. Né? Que a gente consiga entender que, como espíritas, com essa escolha que nós fizemos, né, antes de nascer, de sermos espíritas, temos aí mais responsabilidades. A gente sabe que as coisas são passageiras. Então, quando a gente se apega muito ao que é passageiro, a nossa culpa é um pouquinho maior, né? Seremos mais cobrados. Mas seremos mais cobrados porque temos ao nosso lado o Consolador prometido, somos também mais consolados. Não tem nenhum espírita que tenha medo de punição eterna. Não tem nenhum espírita que tenha medo de ir para um local de sofrimento, ou de ser condenado, ou de passar a eternidade distante de Deus. Não temos isso. Como não temos isso, sabemos que as coisas são passageiras, o mundo ele é passageiro, o que fica são as coisas do espírito, e a gente evolui. Deixa para trás o que a gente carrega materialmente, né? Por exemplo, na minha última vida, eu não sei qual era o meu nome, não sei onde eu morava, né? Não sei qual carro eu dirigia, se eu andava a pé, não sei minha condição financeira, minha classe social. Como não saberei sobre o que sou hoje no futuro, né? O que a matéria passa, o tempo passa. E ele é um sábio mudo, né? E o Emmanuel também, sempre categórico. O Emmanuel, quando era para falar sobre lições, assim, o Emmanuel é excelente. E o Emmanuel fala uma coisa super interessante. O tempo, olha Emmanuel, né? O tempo não respeita nenhuma edificação que ele não ajudou a construir. Então, a evolução leva tempo. E o tempo, ele não respeita o que ele não ajuda a construir. Né? Ou seja, fiz uma transformação. Agora sou uma nova pessoa. Mas fiz de ontem para hoje. Então, eu preciso pôr isso à prova. Eu preciso que o tempo me ajude a construir essa transformação. Eu preciso demonstrar, através do tempo, que essa transformação ela é verdadeira. E como o tempo não ajuda a construir, aliás, não respeita o que ele não ajuda a construir, então vamos encontrar no exemplo de Jesus, por isso eu comentei no início, vamos usar Jesus de exemplo para entender o que o tempo respeita, né? O que o tempo não respeita. E aí eu vou usar de referência mais um livro de Emmanuel, que chama Caminho da Luz. Se eu puder recomendar um livro hoje, é esse, A Caminho da Luz, para falar sobre tempo, sobre o processo evolutivo, né, do nosso planeta. E já no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, olha o que o Emmanuel fala pra gente. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Olha que interessante. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então existe uma comunidade de espíritos puros, perfeitos, né? Angélicos, que Deus, o Senhor Supremo do Universo, elegeu e escolheu. Olha, vocês, nas mãos de vocês estão as rédeas diretoras. Ou seja, vocês que comandam, em meu nome, o futuro de todas as coletividades planetárias, né? O futuro de todos os planetas. Então existe esse grupo de espíritos puros. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, então, Jesus é um membro dessa equipe de Deus, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. E aí o Emmanuel vai falar de maneira categórica, quase que um poema, né, a maneira como o Emmanuel escreve, mas ele vai contar que essa comunidade de espíritos puros se reuniu aqui perto da Terra 2 vezes. A primeira na construção do planeta. A segunda, quando Cristo decidiu que iria vir à Terra. Como um ser, andar no meio de nós como um ser encarnado. Quando foi que a Terra começou a ser construída? O Emmanuel não vai precisar datas aqui, mas a nossa ciência moderna já faz uma estimativa, né, através da tecnologia que desenvolveu, que a Terra está aí aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. Bilhões de anos.
Então, olha que interessante. 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito perfeito e já estava trabalhando na formação do nosso planeta. Isso que significa dizer que o tempo não respeita o que ele não ajudou a construir. 4,5 bilhões de anos. Bilhões. Onde que a gente estava, né? 4,5 bilhões. Jesus já era puro. Imagina a gente que ainda é criança aqui. Então, Cristo começou a trabalhar aqui conosco, começou a trabalhar na nossa Terra, 4,5 bilhões de anos atrás. A segunda vez que essa comunidade de espíritos se reuniu foi para decidir, né, que Jesus viria à Terra. E aí o Chico, novamente o Chico, ele conta pra gente uma coisa. Ele fala o seguinte: quando o nosso Senhor Jesus Cristo decidiu que viria à Terra, ele começou a caminhar, olha como o Chico falava, ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes. Né? Ele fala de uma maneira também poética, né, emblemática. Mas o que significa ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes? Ele começou a descer. Porque ele estava tão alto, ele começou a descer para nos alcançar. Como o João Evangelista fala, né, numa conversa com Jesus, ele fala que a sua missão na Terra, a sua comunhão constante com o Pai, se preparando para a missão única que fez com que o Senhor abandonasse momentaneamente os palácios solares e pisasse na lama que tem na Terra. Então Jesus começa a descer 4.000 anos antes para conseguir chegar, nos preparar, né? Não se preparar, nos preparar. O próprio André vai falar que o trabalho da espiritualidade para que a missão do Cristo acontecesse sem dificuldades maiores foi imenso, complexa demais. Então, 4.000 anos antes, Jesus começa a descer para nos alcançar. Então, esse é o Cristo. Quando o Emmanuel fala que o tempo não respeita o que ele não ajudou a construir, ele está falando disso. Quando foi que Jesus começou a construir essa relação, começou a trabalhar na gente? 4,5 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos. E a gente comete um erro muito grave, que é o seguinte: quando Jesus ele veio aqui na Terra, a gente achou que o projeto que ele tinha era um projeto para ser executado ali em curto e médio prazo, sabe? Jesus vem na Terra, passa ali uns 5, 10 anos, opa, todo mundo salvo, planeta regenerado. E é verdade que não é bem assim, né? Jesus já veio faz 2.000 anos. Pra gente é muito tempo, mas pra espiritualidade é isso aqui, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um espírito que começou a trabalhar aqui 4,5 bilhões de anos. E por que tá demorando ainda? Então, do nosso ponto de vista. Porque Jesus veio para falar: gente, amem-se, respeitem-se, cuidem um do outro, trata o próximo como você quer ser tratado. Né? Guarda o que eu estou falando, é simples, amem-se, amem-se. A gente pode resumir a missão do Cristo em falar: amem-se, amem a Deus e amem o próximo. Amar, essa é a missão do Cristo. Ele pediu uma coisa, né? Amem-se. E por que demora tanto? Por que Deus não está conseguindo regenerar o planeta rápido? Né? Então, vamos fazer um exercício? Eu vou voltar aqui a citar o Emmanuel. Então, existe uma comunidade de espíritos puros. Jesus é um dos membros. Jesus ele é o responsável, vamos dizer assim, pelo nosso planeta. Ele é o nosso governador espiritual, né, que a gente fala. Jesus tá no leme do nosso barco. No nosso sistema solar, temos o nosso Sol e temos ali 9 planetas. Vamos imaginar que para cada estrela que existe ali uma média de 5 planetas. Vai. Alguns devem ter mais, outros menos, outros bem mais. Vamos fazer uma média de 5 planetas por sistema solar? Então vamos supor que tem 5 planetas. Imaginemos que cada planeta desse tem um Cristo que cuida, né? Afinal de contas, ninguém está órfão. Existe essa comunidade de espíritos que comandam todas as coletividades. 5 planetas por estrela. Então, quantas estrelas tem na nossa galáxia? Apenas 200 bilhões. Na nossa galáxia, não no universo, na nossa galáxia. Que é uma galáxia entre infinitas, né? Mas vamos falar só da nossa galáxia, 200 bilhões.
200 bilhões de estrelas. Cada estrela com 5 planetas em média. E o Cristo não trabalha sozinho. Tem uma equipe enorme de espíritos que, juntamente com ele, também estão ali em variados degraus da evolução. Né? Não trabalha sozinho, tem seus ministros. Qual o tamanho mais ou menos da equipe do Cristo, né? A gente não sabe. Mas vamos tomar de base, por exemplo, o André, que fala que no nosso lar tem 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros, né? Dá 72. Mas para não dificultar nosso cálculo, vamos imaginar que Jesus tem pelo menos um vice. Pelo menos um, Jesus tem ajudando ele. A gente sabe que tem muitos, né? Mas vamos calcular só mais um. Então, cada planeta com 2 espíritos puros, cada estrela com 5 planetas. A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Olha o tanto de espírito puro que tem, né? Aí imagina um cenário. Tá lá Deus, inteligência suprema, e aí ele fala assim, atenção, Cristos da Via Láctea. Olha que eu não estou falando do universo, da Via Láctea. É uma galáxia entre infinitas. Atenção, Cristos da Via Láctea. Reencarnem todos na Terra. Todos vocês vão encarnar na Terra. Aí começa. Aquela multidão de Cristos encarnando aqui na Terra. Mas dava uma semana, tava um planeta feliz já. Até pulava a etapa de regeneração, né? Tava um planeta feliz. Então vocês acham que o que está faltando para Deus é equipe? É time? É pessoal? É RH? O problema de Deus é RH. Está faltando gente para evoluir o planeta? É isso? Será que está faltando para ele? Não é, né? Equipe não é. E por que está demorando tanto, então, ainda? Por que o nosso planetinha agora que está saindo, está querendo sair aí dessa categoria de expiações e provas para entrar em regeneração? Porque Deus não agride consciências. Porque o objetivo de Deus não é o planeta regenerado, é você. Então não é que Deus está demorando para regenerar nosso planeta. Quem vai regenerar o planeta somos nós. Ao nos regenerarmos, nós atendermos esse chamado, lembra? Esse convite que o Cristo faz de braços abertos, a cura, a regeneração, a elevação. Então falta a nós atendermos esse chamado. E um ponto muito importante para que a gente diga sim para esse chamado é o que o André fala, um bom gerenciamento do tempo. E aí eu vou recordar também de uma outra história muito interessante, que é do seu Eurípides. Seu Eurípides Barçanufo vai contar, quem conta essa história pra gente, se não me engano, é o Hilário Silva, né? Aí ele vai contar o seguinte, estava lá seu Eurípides, vai dormir, e se vê em desdobramento, né, emancipado do corpo, ele se vê flutuando, subindo, ele tentando assim, meio que descer, não conseguindo, como se estivesse sendo levado por uma mão invisível. Ele subindo, chega num lugar, num jardim assim lindo, e se depara com Cristo. Já pensou? Se depara com Cristo. Só que ele percebe uma coisa. Ele chega, vê, percebe que é o Cristo, qual que é a primeira reação dele? Ele se prostra, né? Abaixa assim e fala, nossa, não mereço nem estar aqui. Se sente, imagina como que é o magnetismo de Jesus, né? Como que é a luz que ele irradia. E seu Eurípides, quando sente isso, ele não era nem para eu estar aqui, não mereço. Só que ele, enquanto está lá abaixado, ele percebe que Cristo está chorando. Que coisa, Jesus está chorando. E aí, né, ele tentando quebrar aquele gelo, né, tentando quebrar aquele silêncio, aí ele pergunta assim, Senhor, por que o Senhor chora? E o Cristo não fala nada. E ele pensa, será que ele me ouviu? Será que eu repito a pergunta, mas não vai ser meio afronta? Bom, Senhor, o Senhor está chorando porque tem muito descrente no mundo, é isso? E Jesus então levanta a cabeça e olha assim, eu não estou chorando pelos descrentes do mundo. Descrentes estes que merecem nosso respeito e nossa dedicação ao nosso trabalho. Eu estou chorando, Eurípides, por aqueles que já conhecem o meu evangelho e não estão cumprindo. E eu nem preciso falar, né? Que Eurípides volta então para o corpo
e fica com o olho desse tamanho, não fecha mais. E aí os espíritos vão falar que desde esse dia, seu Eurípides Barçanufo nunca mais descansou no trabalho, nunca mais perdeu tempo. Até o seu último suspiro ele trabalhou com todas as suas forças no bem. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O tempo. O tempo não respeita o que ele não ajuda a construir. Outra pessoa que soube aproveitar bem o tempo, Pedro. Você sabe como que foi o desencarne do Pedro, o apóstolo? Pedro estava lá idoso, preso, né, pelos romanos, e aí ele foi condenado ao martírio, né, condenado à crucificação também. Segundo as tradições contam, foi crucificado de cabeça para baixo, né? Mas está lá Pedro, preso, e aí os soldados então pegam ele da cela e vão começar aquela caminhada da morte, né, para levar para o local do Calvário. E Pedro, então já idoso, cabelo branco, sai algemado pelas ruas, e nas ruas uma multidão no caminho, só que é uma multidão que reverencia Pedro, que olha para ele como se fosse uma pessoa muito boa, um ancião, uma pessoa que não fez nada de errado, né? E aquele clima fraterno, aquele clima de uma tristeza profunda, todo mundo muito triste com a situação, até os soldados romanos nesse clima, levando Pedro. E Pedro, ele não estava preocupado com a morte dele. Conta Humberto de Campos que ele não estava preocupado. Vocês vão encontrar esse conto no livro Antologia Médica do Natal, tá? Humberto de Campos. Pedro não estava preocupado com a morte. Na verdade, ele estava pensando, sabe o quê? Ele estava se sentindo meio fraco, né? Como se não pudesse mais fazer muito pela obra por Jesus, e estava pedindo, tomara que venham outros seres mais fortes, dispostos e jovens, né? Para continuar esse serviço. Então essa era a preocupação dele. Ele foi andando, sendo levado, e ia se aproximando do local, e Pedro não estava preocupado que ele ia morrer. Sabe o que ele estava pensando? Ele estava com saudade de Jesus. Foi tomando no coração dele uma saudade do Cristo. Mas não é o Cristo que a gente está acostumado a estudar, não. Era o Cristo do dia a dia. Aquele Cristo que ia pescar com eles. Aquele Cristo que ia para a casa dele conversar. Aquele Cristo que pregava nas multidões e ele anotando, né, aprendendo. Aquele Cristo do dia a dia. Aí ele começou a sentir o perfume dos lagos, começou a lembrar de Genezaré, Cafarnaum, os vinhedos. Até que chega no local do suplício ali, e aí ele estava tão, né, pensativo, assim, lembrando de Jesus, com aquela sensação de saudade imensa do mestre. Os soldados despiram ele, pregaram, e ele não sentiu nada. E a multidão ali, né, em extrema reverência. Nessa multidão, apenas uma pessoa não estava reverenciando o momento, que era um pretoriano chamado Aniceto, que desde o início do trajeto estava insultando, e gritava, e falava, seu bruxo, seu enganador, seu velho, você vai morrer, um total desrespeito. E Pedro ali, né, sentindo essa saudade de Jesus. Então os soldados tiram a roupa, o pregam na cruz, colocam, né, na posição ali, e Pedro está ali pensando, nossa, era tão bom conviver com Jesus. E o Aniceto falando, nossa, seu lixo humano, seu velho, idiota, xingando e falando palavras de baixo calão. E o tempo foi passando e Pedro não morria, né? E aí o Aniceto fala, esse velho não morre. Pegou uma pedra enorme e arremessou assim, na testa do Pedro. Só que Pedro não sentiu nem dor. Ele sentiu mais assim um torpor, sabe? E aí ele se vê meio tonto assim e de repente está liberto do corpo. O sangue escorre, ele se vê liberto do corpo, já alheio ali a toda aquela algazarra, toda aquela situação. E aí ele contempla assim o firmamento e ele vê as estrelas, né? E vê que as estrelas formam uma espécie de dança que vão se aproximando e formando uma silhueta. E essa silhueta então se aproxima, formando assim uma figura masculina que quando ele percebe, ele está ali a 2 passos de Jesus que vem recebê-lo. Jesus que vem recebê-lo. E aí o coração dele se enche de alegria
Ele tenta se abaixar assim para beijar o chão onde Jesus está pisando. E Jesus pega ele assim no colo. O Humberto fala que Jesus pega ele no colo como uma criança, aproxima ele do seu coração e leva. Então esse foi o desencarne de Pedro. E para onde que Pedro vai? Ele vai para uma espécie de pousada de espírito puro. Vai para um lugar que Jesus preparou para ele, né? Como se fosse ali um hotel aí de Tepequém, só que muito melhor frequentado, né? Ali, para conseguir uma reserva, é espírito superior, espírito puro, Cristo para cima, né? Então Jesus leva Pedro para essa pousada, onde Humberto fala que Pedro reencontra amigos antigos, revê pessoas queridas, contempla espetáculos de nível cósmico. E passados alguns dias, ali Pedro, né, se reabilitando de novo, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, é o seguinte, a gente vai ter que se separar de novo. E aí Pedro fala: não, mas aqui tá tão bom que você vai aonde? Imagina esse diálogo, você vai aonde? E aí Jesus então olha assim pro universo, aponta assim como quem tá falando, né, que ali que tá a terra, ele fala assim: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, enquanto uma lágrima estiver sendo derramada na terra, Pedro, eu não posso descansar. Não me é lícito descansar, Pedro. Você fica aqui e descansa o tempo que você quiser. Mas enquanto houver sofrimento na terra, eu não vou descansar. E aí Pedro fala: pois eu também não. Então acabou meu descanso, eu vou com você. Jesus pega então Pedro e volta na terra. E o que estava acontecendo aqui na terra? Se aproximando, né, as comemorações de Natal, e um grupo de cristãos estavam presos, prestes a ser executados. E aí Pedro então chega e vê aquele grupo de cristãos que estão prestes a ser executados, mas ele vê que eles não estão com medo também, igual Pedro não estava. Eles estão cantando, bendizendo, agradecendo, totalmente inspirados ali por toda uma equipe espiritual que trabalhava com eles. Pedro se emociona muito e está lá ajudando e cantando. Imagina, né? Pedro espiritualmente aplica uns passos aqui, canta ali, ilumina. Aí Jesus bota a mão no ombro do Pedro e fala assim: Pedro, tem alguém te procurando, meu irmão. E aí quando Pedro olha, quem que é? O Aniceto, o centurião romano, que debochou dele, que ofendeu, que fez pouco dele e que no momento derradeiro desferiu o golpe final que tirou sua vida. O Aniceto estava ali procurando Pedro. No túmulo de Pedro, com seu filho nas mãos, em febre, em chamas, né, de febre, e pedindo socorro pelo amor de Deus, pedindo para que Pedro pudesse ajudá-lo. E aí Pedro, então, espiritualmente chega e está ali no túmulo de Pedro, né? O Aniceto. E aí o que vocês fariam nessa hora? Encontrar o algoz, assim, pedindo ajuda. Aí o Humberto vai falar o seguinte: Pedro nem pensou duas vezes. Envolveu o filho e o pai, deu um beijo na fronte do menino, aplicou um passe magnético. E o menino, como mágica, a febre passou, ele despertou, olhou para o pai, riu, abraçou. E aí o Aniceto agradeceu imensamente, né, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E aí Pedro, então, né, quando teve a oportunidade de ter de novo com seu algoz, retribuiu dessa maneira. E aí Humberto fala que para Aniceto começou uma nova vida, começou uma nova trajetória no trabalho edificante de Deus. Pedro continuou os seus trabalhos. E Jesus, como ele mesmo falou: meu pai nunca deixou de trabalhar. E eu também não. Então esse é o Cristo que a gente estuda no movimento espírita. Esse é o Cristo que o Espiritismo nos apresenta. Esse é o Cristo que a gente conhece. Eu não conheço outro Cristo diferente desse. E aí, para finalizar, que a gente possa, através do exemplo de Jesus, né, entender a preciosidade desse recurso que é o tempo. Eu lembro que a sogra de Pedro que falava assim: Senhor, dá pra gente um amuleto, dá alguma coisa assim pra gente marcar, pra falar que a gente é cristão, né?
Imagina um cordão, assim, uma túnica, uma pulseira, para quando alguém olhar e falar, esse ali é cristão, tá com o amuleto dele. E Jesus fala, mas você já tem esse amuleto, o tempo. O tempo é o amuleto do cristão. Então, quando a gente tiver o tempo bem aproveitado. Então, quando a gente estiver naquelas situações difíceis, quando a gente estiver pensando sobre evoluir, sobre educar-se, vamos lembrar que o tempo é um requisito, que o tempo é precioso, o tempo não respeita se ele não ajuda a construir. E quando estiver difícil, lembra de Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia. Conversa com ele, como fez também o nosso guia Ismael. Você sabe que não é fácil, né, coordenar espiritualmente um país como o Brasil. E lá nos primórdios do nosso país, quando Portugal começa então a trazer escravos para cá, Ismael fica desesperado. Marca logo uma audiência com Jesus e fala assim, Jesus, é o seguinte, o pessoal lá embaixo enlouqueceu. Estão trazendo escravos agora, eu não sei como é que a gente faz. E Jesus, Ismael, calma, serena o teu íntimo. E aí Ismael fala assim, mas Jesus, não tem como se eu mexer uns pauzinhos aí, o pessoal parar de fazer isso? Não tem como você iluminar a política dos homens para que eles parem com isso? Porque isso vai atrasar o plano do Brasil ser a parte do Evangelho. E Jesus dá o conselho, então. Não nos cabe censurar, eu vou até pegar aqui a referência. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então esse é o conselho de Jesus. Quando as coisas ficarem difíceis, peçam um conselho para Jesus. E lembrem-se sempre que nós escolhemos estar de olhos abertos. A nossa responsabilidade é maior. Não nos cabe cercear, colocar a culpa no outro. Nós seremos cobrados conforme nos foi dado. A nossa obrigação é cuidar de nós mesmos. A nossa missão é evoluir a nós mesmos. Ninguém veio aqui a passeio, né? Todo mundo veio com uma missão importante. E se pudermos aproveitar bem esse tempo, o tempo aproveitará bem nós para que ele faça maravilhas. Mas uma coisa importante. O trabalho que nós faremos, o trabalho que a espiritualidade, que o tempo fará através de nós, é infinitamente menor do que o trabalho que a espiritualidade tem que fazer em nós. Ou seja, a minha transformação pessoal é muito mais importante do que o trabalho que eu tenho a realizar para os outros. Né? Então, o trabalho que a espiritualidade tem em mim é muito maior do que o que ela faz através de mim. Ou seja, Jesus não precisa do Fábio, mas o Fábio precisa muito de Jesus. Que a gente possa reconhecer isso, que a gente possa buscar diariamente aproveitar o tempo, sabendo que o tempo bem aproveitado é o nosso amuleto, é o que nos define como verdadeiros cristãos. A exemplo sempre de Jesus, que não se satisfez em apenas mandar muitos missionários, em apenas mandar muitas mensagens e orientações. Ele veio e mostrou como é que faz. E todo dia ele prova que o que ele disse é verdade. O Pai nunca deixou de trabalhar. Ele também não. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre de Jesus conversando com Eurípides. Lembre de Jesus orientando Ismael. Lembre de Jesus orientando Pedro. E cada um de nós. Basta a gente buscar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos.